Então, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui nós estamos começando mais um episódio do nosso Invest. O objetivo aqui é trazer mais informação para vocês, nossos participantes assistidos, sempre de uma forma bastante descontraída, muito tranquila, trazendo dicas também sobre educação financeira e previdenciária, experiências de vida. E hoje nós temos aqui dois ilustres convidados aqui junto conosco. São pessoas que já estão no Plano Vext há muito tempo e que continuam aqui com a gente, mesmo não estando mais trabalhando nas empresas patrocinadoras. Então, aqui do meu lado direito, tem aqui o Roberto Simões. O Roberto Simões já está com a gente aqui no plano já faz mais de 20 anos. Trabalhou muitos anos no grupo, foi presidente de alguma das empresas. Então, muito obrigado, Roberto. Obrigado a você, é um prazer novo estar com vocês aqui. E aqui também temos a Mariana Abreu, que trabalhou aqui no grupo também há muitos anos, já participa do plano há mais de 15 anos, está aqui com a gente, vai contar um pouco da sua história também. Também. Oi, Mariana, tudo bem? Tudo bem, prazer, obrigada pelo convite, fiquei bem feliz de estar aqui com vocês participando. Muito obrigado aqui pela presença. Aqui comigo está o Cristiano Berardo, nosso diretor de Seguridade, Relacionamento e Tecnologia. Vai conduzir essa conversa aqui junto com a gente. Olá, Cristiano. Isso aí, olá, turma. Bem-vindo a todos nós aqui, vamos embora. E aí eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem para aqueles que não conhecem, falar um pouco o que vocês estão fazendo. Então, começando aqui pela Mariana, se puder começar um pouco. Sim, perfeito. Bom, eu sou Mariana, como o Mauro já me apresentou. Eu trabalhei no grupo por 13 anos, saí em dezembro de 2020. Eu tenho uma carreira toda pautada na área financeira. Acabei, né, me apaixonando quando eu estava na faculdade ainda. Eu entrei em auditoria e assim fui traçando, né, minha trajetória. Atualmente eu estou com uma empresa própria, né, uma empresa de consultoria de CFO as a Service. Quando eu saí da minha última posição de mercado, eu decidi colocar um pouco aí a serviço, né, de outras empresas, ajudando o empresariado brasileiro a ganhar um pouco mais a colocar no seu dia a dia um pouco mais de inteligência financeira, né, para ajudar em decisões estratégicas, em destravar valor e crescer. Então, toda essa minha narrativa que eu coloco ali a serviço dos meus clientes é em função de tudo que eu aprendi e muito boa parte disso no Grupo Odebrecht, tendo Mauro como meu líder. Foi uma satisfação, Sim, trabalharmos juntos. Trabalhamos juntos há alguns anos. É isso. Muito obrigado. E aí, Roberto também, quer falar um pouco? Mais uma vez, obrigado a vocês pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui hoje. Foi uma honra tão grande quanto essa, com ainda trabalhado quase 30 anos, 20 e tantos anos na Odebrecht, em várias empresas, construtora, a parte de energia, a Braskem, que foi onde eu passei mais tempo nela, a empresa de óleo e gás, que virou Ocean, e a área de defesa, ou seja, em várias empresas em que eu estive. Hoje em dia, tem um ano e pouco que eu saí, minha última função foi a de CEO da Braskem, e membro do conselho da Braskem também. E de lá para cá eu tenho uma empresa de consultoria, eu faço também um trabalho de consultoria com uma das grandes consultorias que é com a Accenture. Eu estou como membro de alguns conselhos de administração e uma das coisas que mais ocupa meu tempo hoje, para mim, com muito orgulho, são as obras sociais de Irmã Dulce. Um trabalho voluntariado que eu acho que é extremamente importante, que cada um de nós tem que dar um pouquinho de nossa contribuição para entidades tão valiosas como são as obras de Irmã Dulce. É isso. Uma honra, um prazer grande estar com vocês aqui. Muito obrigado, Roberto, de novo pela sua presença. Com certeza teremos aqui uma conversa bastante interessante, diversificada, com tantas experiências diferentes. E eu queria já colocar de cara uma pergunta para vocês, para a gente já começar assim, o que o Plano Vext hoje representa para vocês? E aí, Mariana? Posso começar. Hoje, assim, ele representa para mim. A primeira palavra que me vem à mente quando eu penso na Plano Vext é segurança, né? Futuro. Então, não é um recurso que eu tenho a intenção de usar no curto prazo, até porque é um plano de previdência complementar, né? Então, eu penso assim, segurança. Eu sei que se houver uma necessidade, eu consigo colocar a mão naquele recurso. Então, e muita confiança, né? Porque a gente comentou isso, né, em outras ocasiões, que mesmo a gente tendo tido a oportunidade de eventualmente migrar parte desse dinheiro, né, para uma outra instituição, a decisão foi sempre por manter, né, na Vext. Então, isso é confiabilidade, segurança, transparência e futuro. Que bom. E você, Roberto? Bom, veja só, eu acho que a gente
aprende desde cedo, né? Que você não pode botar todos os ovos na mesma cesta. Então, dentro desse portfólio de investimentos, a Vext é um desses ativos importantes que eu tenho. E como eu gosto de acompanhar sempre a performance, tem gente que diz, eu deixo o dinheiro na Vext e eu olho de ano em ano, de 2 em 2 anos. Eu não, olho todo mês, olho a rentabilidade da Vext todo mês. Boa. E aí, como uma coisa boa que eu posso dizer para vocês é que eu olho e comparo com outras alternativas de planos de previdência, já que eu quero deixar. E até eu estava comentando, eu cheguei há poucos meses atrás, uns 3, 4 meses atrás, dois dos grandes bancos onde eu tenho uma carteira de investimento maior minha, chegar de conversar com esses bancos que obviamente estavam interessados em pegar essa previdência e levar para lá, para que eles sabiam que eu tinha. E aí eu coloquei para eles, não, vamos pegar para dar uma comparada do que a Vext me dá hoje em dia com esses dois grandes bancos, que são alguns dos maiores bancos do Brasil. E quando a gente terminou de fazer a comparação, separadamente, obviamente, os próprios analistas de previdência dos bancos me disseram, olha, o melhor lugar para você deixar esse dinheiro é na Vext. Muito bom. Por vários motivos, inclusive pela questão do carrego, mesmo você tendo a portabilidade, mas que naquelas condições, como o meu plano estava aqui, era o melhor lugar que tinha para dar. Então, é uma das coisas que eu acho que eu posso falar para vocês com muita tranquilidade, repetindo aquilo que a Mariana colocou, que é um dos pontos importantes, que é a segurança. Outra coisa que é a transparência. Outro ponto super importante, que eu acho que é a qualidade das informações que vocês atualizam a gente. Todas as vezes que eu preciso ou olhar no site, ou quando eu procurei você ou alguém do seu time para tirar algumas dúvidas, sempre eu fui extremamente bem atendido e com muita firmeza e muita clareza. Ou seja, isso dá para a gente uma segurança muito maior de que aquele lugar onde você está fazendo aquele investimento é um bom lugar para você deixar seu recurso. Então, falando com toda franqueza e honestidade, o que eu posso dizer de vocês é isso. Muito bom, né, Cristiano? A gente já recebeu essas provocações, né, de comparações, a gente ajuda também a equipe do Cristiano, a equipe do Vinícius, que é o nosso diretor de investimentos. Sim. A gente está sempre à disposição para fazer uma comparação bem objetiva, né? Sabe que a gente tem essa independência. Então, muito obrigado aí pelas informações, pelo depoimento. Vou deixar o Cristiano, que ele está cheio de perguntas para fazer aqui também. Eu tenho. A Mariana falou de futuro, vocês estão aqui avaliando o presente de vocês, porque se o Roberto pode olhar lá em rentabilidade todo mês, se Mariana pode saber que ali é um recurso importante, é porque hoje no presente vocês construíram indo. Agora, falando um pouquinho de passado, quão importante foi para vocês 20 anos de plano do Roberto, 15 anos de plano da Mariana? Mari, como foi importante ter começado lá atrás? Porque alguém que vai ver esse podcast deve estar aqui hoje. E aí, entro ou não entro? Faço ou não faço essa tal da Previdência? Quão importante foi para vocês ter começado lá atrás isso? Foi importantíssimo. Eu brinco que eu tomava de mamadeira, né, ao antigo Odeprev, atual Vext, porque meu pai foi presidente da Odeprev. E assim, ele antes mesmo de eu entrar, muito antes de eu entrar na Odebrecht, ele já levantava essa bandeira dentro de casa. Então, eu já tinha esse exemplo muito cedo, né? De meu pai, de minha mãe, de uma outra empresa. Mas era muito curioso, porque ele falava com tanta força, tanta convicção, que ele de fato acreditava nisso, que quando eu entrei, eu não tinha opção. Já era uma decisão tomada, né? Quando eu entrei no grupo. O que eu falo é que quem está eventualmente aí avaliando ainda se faz esse move ou não, assim, não tem outra alternativa que senão fazer isso, né? Você aplicar, pegar, destinar, se possível, até o valor máximo, o percentual máximo, né, que a pessoa estiver aí eleita fazer, porque é a melhor aplicação que existe, de verdade, pensando no futuro. Então, às vezes, é o que você falou, que a gente está colhendo hoje, né, de tranquilidade, segurança, de alocação de recursos, em função das escolhas que a gente fez no passado. E o passado é logo ali, porque o futuro também é tudo tão rápido. Então, essa tomada de decisão, para mim, foi muito natural, como eu te falei. Já entrei já sabendo que eu ia fazer, né, essa destinação, ia entrar no plano. E, se possível, sempre buscar aí o melhor, maior percentual, porque realmente a rentabilidade é impressionante. Roberto, foi importante começar cedo? Tudo. Foi super importante. E aí, obviamente, que como eu entrei com um pouco mais de idade do que ela, o meu parecer vai ser um pouco do oposto dela. Não como filho, mas como pai. Porque meus dois filhos também trabalharam na organização. Então, quando eles entraram,
para todos os dois, e como eu gostava, sempre gostei minha vida inteira de conversar muito com jovem, eu sempre estava alertando para os jovens, e na matemática, olha, você está pegando R$ 1 aqui, já tem 50 centavos que você está botando, está vindo junto. Depois ainda tem aquela complementação que a empresa dá no futuro. Vai ficar quase 1 por 1. Aí, quando você vê esse quase 1 por 1, você ainda vai ver a rentabilidade que o plano está dando. Qual é o outro investimento que vai te dar isso daí? Não tem. E eu sempre estava forçando muito eles. Você não quer botar muita coisa? Ah, os 12% é muito. Ah, então bote 6. Bote 6. Aí, mas eu ficava no ouvido deles. E aí, quando é que vai aumentar para 8? Quando é que vai aumentar para 10? Até chegar nos 12. E aí, muitos deles, eu não falo nem somente de meus filhos, mas de muitos jovens de empresas que eu tive a oportunidade de liderar dentro do grupo, ao longo do tempo, muitos deles chegaram para mim e disseram: porra, bacana aquele negócio que você me falou, que realmente valeu a pena. Quando eu comparo hoje investimentos que eu fiz, vis-à-vis aqueles investimentos que eu fiz naquela época de Prev e hoje Vex, foram um dos melhores investimentos que eu poderia ter feito. Então, nesse aspecto, eu acho que para quem pensa no futuro, você tem que às vezes fazer um certo sacrifício em determinado momento da vida para você criar um pouco daquele patrimônio, mas eu vejo o quanto representa depois no futuro quando você está vendo aquele dinheiro que você tem. E uma boa parte desses jovens, que eu me lembro bem, que colocaram esse dinheiro lá, alguns deles têm muitos anos que saíram da organização e têm o dinheiro aqui até hoje. Semana passada, nesse final de semana, eu comentei que eu estava vindo para esse podcast. Lá em casa tinham 2 que já saíram. Todos os 2 disseram: rapaz, eu tenho tempo que eu não olho minha aplicação lá na Vex, mas meu dinheiro continua lá. Quer dizer, é um bom exemplo, né? De que ele confia e de que a rentabilidade está sendo boa. Pô, nessa pegada aqui, a Mari falou que o pai dela teve um papel fundamental de influenciar. A gente vem de uma cultura organizacional de influenciar. Quem te influenciou a entrar lá? Quando entrasses na organização, quem te ajudou a preencher a ficha lá ou foi tua ideia mesmo? Era tua cultura já? Veja só, quando meus 10 primeiros anos de vida profissional foram no Polo Petroquímico, na Bahia, trabalhando numa subsidiária da Petrobras. Na época, uma subsidiária da Petroquisa, que era a Nitrofert. E lá tinha um plano também de previdência agressivo. E ou seja, desde recém-formado, eu já comecei com esse hábito de estar pegando e de estar tendo uma contrapartida importante da empresa. Então, quando eu cheguei aqui, na realidade, quando eu perguntei do plano, não precisava nem falar muita coisa para mim, porque eu já estava com aquela cultura, porque eu já sabia que era praticamente assim, onde é que eu assino? Quase que isso daí. Então, mas o que eu pude ver, e obviamente que aí eu conversei com meus líderes naquela época, Márcio Faria, que foi um dos líderes que foi quem me contratou, e é um amigo muito querido meu, Paulo Lacerda também, todos eles estavam depositando no máximo a vida inteira. Então, nesse ponto era no-brainer, não tinha dúvida. Aí a última pergunta de influência que eu falo para vocês. Papel de líder. Vocês foram líderes e vocês são pessoas que influenciam. Nós somos agentes que influenciam. Qual o papel do líder em influenciar na Previdência? Assim, como se vocês ainda continuam influenciando, lembrando as pessoas de futuro, se vocês têm alguma história, é importante o líder, o colega de trabalho mais próximo influenciar, despertar para a Previdência? Eu vou pegar só o case, Mariana, depois eu te passo. Por favor. Na Odebrecht Óleo e Gás, eu gostava muito de todos os eventos em que a gente tinha aquelas reuniões trimestrais ou semestrais com a equipe, várias vezes, que a Odebrecht Óleo e Gás hoje é Ocean. Eu peguei e fiz a conta na minha apresentação em que eu botava lá R$ 1, mais, aí botava parte da empresa, os 50 centavos, mais aquela contribuição adicional que vem, que dá quase R$ 1. E tinha muita gente que depois que eu fazia a apresentação, principalmente os jovens, que eu ia perguntar: você entendeu? E era engraçado como algumas pessoas entendiam e captavam e queriam na hora. Os outros disseram: cara, eu não entendi direito, como é mesmo esse negócio? Cada R$ 1 que a gente bota, quer dizer, é um trabalho que eu acho que a área de recursos humanos das empresas, a área de pessoas, ainda tem que fazer mais fortemente, porque tem muita gente que tem uma certa aversão em estar fazendo poupança, porque ele encara um pouco previdência como se fosse poupança, e aí acha que tem um rendimento pequeno. E não consegue enxergar a paridade que a empresa está colocando junto, que só na largada, por melhor que for uma outra alternativa de investimento, vai demorar de você atingir a rentabilidade que você já teve com aquela largada que você teve. Quando o plano ele tem uma rentabilidade compatível com outros investimentos que você tenha, aí então é covardia você comparar, porque é muito melhor você estar colocando aqui. Então, esse foi um caso prático que eu tive e que eu me lembro que aí a gente ia fazendo um pouco de aferição, depois dessas minhas apresentações, o nível de adesão que tinha. E a gente sempre via que tinha, depois dessas apresentações, tinha um nível de adesão importante, adicional,
em relação. Então, eu acho que os líderes, eles têm um papel muito importante perante os jovens, principalmente, de estar alertando para esse ponto, para colocando a importância dele, porque alguém que já passou pela estrada, né, já está um pouco mais na frente e está olhando, na realidade, pelo retrovisor, mostrando como é que foi o início da jornada. Porque tem muita gente que adora ver onde é que você está, mas não gosta muito de ver o caminho que você trilhou, quantas ladeiras você teve que subir para você chegar lá, né? Então, É conscientização e também dedicar tempo para explicar e isso, acompanhar, ajudar também, né? exato. Você tá dar alternativas, sugerir estratégias, né? Isso. O líder é fundamental mesmo, né? Se eu vou perguntar para Mari, tu, Mari, aprendeu com o pai, esse influenciador, pelo visto que deu certo, aprendeu a influenciar, tem umas histórias aí? Eu tenho, assim, acho que muito do que o Roberto falou, né, eu sempre busquei, né, na formação, na capacitação, tanto de minha equipe ou de vários treinamentos que eu já dei, né, dos jovens aprendizes, jovens parceiros, enfim. Então, eu sempre colocava, né, no meu material também, às vezes uma continha, às vezes a referência à necessidade, né, e a importância de se pensar no futuro, que realmente era um plano único. E depois que eu saí do Odebrecht, nas outras empresas em que eu fui, uma das coisas que eu perguntava, né, no pacote de benefícios, e aí, tem plano de previdência privada? Não, não tem. Eu saindo daqui, mantive meu dinheiro, imediatamente constituí um outro, né, numa outra instituição, mas é engraçado, porque o brasileiro ainda não tem muito essa cultura, né? A gente vê já as mobilizações acontecendo, mas o brasileiro não tem a cultura de poupar. Então, eu tentei pegar esse exemplo do meu pai e disseminar isso entre jovens e liderados que eu tive ao longo da vida. E dentro de casa eu faço isso com as minhas filhas, né? A gente estava comentando que eu acho muito interessante que elas têm dentro do conteúdo programático, da disciplina, né, fixa, uma matéria que se chama educação financeira. Então, desde muito pequenas, elas provocam, perguntam, querem saber, entendem. Vieram me perguntar, mãe, você tem a aposentadoria? Eu falei, não tenho aposentadoria porque a mamãe ainda está trabalhando, eu estou ativa, então eu tenho salário, mas eu tenho um plano de previdência privada que no futuro, quando a mamãe não tiver mais, né, enfim, em condições de trabalhar ou já quiser se aposentar, eu consigo complementar. Então é um plano de previdência, né, complementar a renda para poder a gente manter nosso padrão. E aí começa a explicar. Então eu acho muito interessante que os jovens mesmo, né, já estão vindo com uma cultura bem financeira no sentido, né, de futuro, de necessidade, né, de guardar dinheiro, de fazer as escolhas. Então é mais fácil, às vezes, quando eu tenho que dizer um não, para poder dizer um sim daqui a 6 meses, daqui a um ano. Então elas entendem melhor. Então eu acabo que também trago um pouco dessa influência que eu tive, né, de meu pai para dentro de casa, o que facilita a vida, porque elas também já estão recebendo esse conhecimento da escola. Deixa eu pegar esse gancho que você falou, que o brasileiro não tem cultura de poupar, tá? Alguns números gerais que a gente vê no setor. Se a gente for identificar quantas pessoas têm previdência privada de empresa no Brasil hoje, são 3,4 milhões de trabalhadores. Nossa. Só. Meu Deus. É muito pouca gente. Assustador. Né? Das 200 milhões de habitantes que nós temos, 3,4 milhões de trabalhadores têm previdência. Se você olhar quanto que a previdência complementar representa hoje, em termos de recursos comparado com o PIB, é mais ou menos 25%. Aí você somando a previdência pública complementar com a privada. Você pega alguns países da Europa, isso é acima de 100%. Você pega, por exemplo, a Espanha, a Inglaterra, são percentuais altíssimos, né? Porque lá a cultura, a cultura já está muito mais enraizada, né? Você tem, inclusive, adesão automática já em alguns países lá na Europa, né? Aqui, assim, para você conseguir um processo de adesão, é um convencimento. Ou seja, tem muito espaço para a gente crescer ainda. A situação está muito difícil ainda, né? E quando você pensa que a idade média da população hoje, expectativa de vida, já está em 75 anos, se pensar lá, há 40 anos atrás era 60, 62 anos, a população está realmente envelhecendo, né? Então a gente vai ter um problema grave na providência pública, né? E aí, o papel do líder das empresas é muito importante, né? Que mensagem vocês dariam assim para esses líderes dessas empresas, os presidentes, diretores de recursos humanos? Eu acho que para aquelas empresas que não têm, né, isso, eles deveriam pensar isso como um dos principais incentivos, né? Não só de atração, mas de retenção de talento. Exatamente o que você falou. Às vezes o cara está tão preocupado em, não, é bônus, é PLR, é carro, é o cargo, é a viagem, mas, cara... Celular. É o celular, exato. Mas assim, tem coisas tão mais relevantes, mais importantes, que entrariam muito bem, caberiam muito bem num pacote de benefícios,
como a Previdência. Como eu falei, eu tentei influenciar nas empresas que eu, né, transitei depois que saí daqui. Eu falei, mas vocês não pensaram nisso? Acho que isso deveria ser levado em consideração, né? Chamei na diretoria de RH, falei com o CEO das companhias. É uma forma de a gente, né, mostrar que a empresa tem um papel também de educação nesse sentido, né? Então, sei lá, acho que tem um papel de fomentar isso, seria interessante, né? À medida que a gente conseguir chegar esse discurso até a ponta, né, Roberto? Seja dos líderes das empresas ou dos funcionários integrantes de outras empresas que não tenham, que corram atrás disso. Sem dúvida. Sem dúvida. Complementando um pouco o que você falou, respondendo um pouco diferente a sua pergunta, mas que não deixa de ser eu acho, uma responsabilidade dos líderes das empresas. As duas últimas empresas que eu fui líder, o conselho, em algum momento, provocou a nós, a diretoria da companhia, para fazer uma comparação entre a Vext e as outras alternativas que a gente tinha no mercado. E foi muito rica essa comparação quando a gente fez, inclusive porque numa dessas oportunidades tinha um dos conselheiros que ele era um pouco descrente, vamos dizer assim, da Vext, e achava que a Vext estava lá por um favor que a gente estava fazendo pelo fato dela ser parte da organização Odebrecht, então ela estaria lá. E foi ótimo isso daí, por quê? Porque a gente fez uma análise isenta, e nessa análise isenta que foi feita, comparando o que a Vext tinha de pontos positivos e não tão positivos com de todas as outras, porque não tem nenhum plano perfeito. Todos os planos têm alguma coisa que um é um pouco melhor do que o outro. A gente viu, na realidade, ratificou que a melhor alternativa que a gente tinha era efetivamente a da Vext. Foi muito interessante porque a gente pegou isso daí dentro dessa linha de conscientização que você estava falando, para mais uma vez fazer mais um outro trabalho com as lideranças, porque você não vai fazer esse tipo de apresentação para todos, 100% dos integrantes da companhia, porque é muita gente. Então, mas aí a gente pegou, em alguns casos, a gente pegou um glossário com alguns desses tópicos daquilo que podia fazer, sem citar o nome dos concorrentes, e a gente fez um educadário, vamos dizer assim, para os líderes, para eles passarem para as equipes deles. Alguns caras passam com muito mais veemência, porque quando você acredita muito naquilo e você está com aquilo dentro de você, você vê ela falando, eu acho que me vê falando, você vê que a gente não está falando aqui para fazer favor a você, a gente está falando porque a gente acredita. Você convence muito mais. Quando a pessoa está falando daquele negócio ali, mas ele não está muito vendido na ideia, ele convence menos, obviamente. Então, era um dos cuidados que muitas vezes eu tinha, era de estar vendo se aquela pessoa que estava transmitindo aquela mensagem, se realmente ele estava, primeiro, capacitado, e segundo, se ele estava vendendo a mensagem como quem efetivamente acredita nela. Então, eu acho que os líderes das empresas, olhando sobre essa prisma maior, e principalmente como a Mariana colocou, que esse é um dos pontos, não só de atração, mas de retenção também. Porque muita gente, às vezes, na hora de sair de uma empresa para outra, um dos pontos que ele analisa, principalmente se o cara tiver um pouquinho de juízo, é exatamente isso. Você te perguntar, vai ser o ponto mais importante? Não é o ponto mais importante, mas é um dos pontos de análise. Do mesmo jeito, na hora que você vai escolher entre dois lugares em que você está indo, esse é um dos pontos de análise também. Que você vê uma coisa, tem algumas empresas que dão uma contrapartida maior ainda. Esse é um ponto favorável para as empresas que conseguem dar isso. Então, eu acho que fazer essa análise, fazer esse acompanhamento constante e estar sempre preocupado com a qualidade da comunicação que você passa para as equipes é um papel e uma responsabilidade muito grande dos dirigentes de cada uma das companhias. Com certeza. E aí, evoluindo um pouco agora na agenda, vocês hoje não estão mais trabalhando nas patrocinadoras, vocês têm outras carreiras, outros projetos. Muita gente não sabe que você pode continuar mantendo o plano, mesmo que você pare de trabalhar na empresa patrocinadora. A gente está divulgando isso, está conscientizando, explicando isso cada vez mais. Para vocês, como é que foi esse processo quando vocês estavam nessa transição de empresas? Quem que ajudou vocês? Como é que vocês tomaram essa consciência que vocês podiam manter o plano ainda? Quais eram as principais dúvidas que vocês tinham, inseguranças? Para mim foram duas ajudas importantes. Como meu último vínculo foi o da Braskem, primeiro foi com o pessoal da Braskem e segundo foi com o pessoal da própria Vext, em que eu fiz exatamente a comparação. Se eu ficar aqui, o que acontece? Se eu sair desse plano para outro lugar, o que acontece? E 90% das perguntas ou dúvidas que eu tinha foram respondidas mostrando que a melhor coisa que eu tinha que fazer era continuar aqui. A única coisa que eu podia avaliar é a mudança do meu plano. Se eu tinha um plano de mais longo prazo, mais curto prazo, etc. Tal. Então, mas
eu não tive nenhuma dúvida de que era melhor, e é como eu falei para você no início. Fiz esse teste, essa checagem com o mercado ao longo do tempo, várias vezes. E ele só fez ratificar a minha decisão de que esse recurso, o recurso meu de previdência, o melhor lugar que eu tinha para colocar era manter ele aqui na Vext. E você, Mariana? O meu foi bem parecido também. Eu lembro que quando eu saí, na verdade, eu já tinha um pouco desse conhecimento por conta de todas essas interações e trocas aí com meu pai, mas ele já não estava mais à frente, né, disso. Então eu lembro que a gente eu conversei muito com o Mauro na época, e eu lembro que, né, quando eu decidi sair, porque eu pedi demissão, foi a época da pandemia, era dezembro de 2020, nunca vou esquecer. E aí eu resolvi ficar um ano dedicado às minhas coisas, em um projeto pessoal. Eu tinha uma loja de comércio online de tricô feminino, e eu falei, cara, eu preciso oxigenar um pouco, eu preciso viver e reinventar aí a Mariana. Mas Mauro era a minha grande referência, né? Foi o meu último líder aqui, e a gente trocou bastante. Eu falei, Mauro, eu tô muito preocupada, porque agora ele falou, calma. Primeiro você tem que colocar cada coisinha na sua devida caixinha, né? Então, assim, seu apartamento é uma coisa, seu carro é uma coisa, sua aplicação do dia a dia é outra, seus 6 meses de salário, se você precisar, é outro, e o plano de previdência é outro. Aí eu sou financeira, gente, mas na hora a gente está ali com uma decisão pessoal, ele falou, faz um patrimônio líquido. Faz aí um balanço patrimonial. Aí eu falei, nossa, mas faz muito sentido o que você está me dizendo. Faço isso toda hora, para todo Aquilo mundo. eu faço para toda hora, para todo mundo. E o meu pessoal, a gente não faz, porque a gente está naquela... Então, acho que você realmente tem um papel bem fundamental, né, nessa primeiro, em me acalmar, em colocar cada coisa, cada ativo e cada passivo na sua devida caixinha. E no final, interagir com algumas pessoas da Vext, e realmente não fazia sentido, né? Eu migrar, porque como eu abri uma outra, eu falei, putz, de repente eu pego uma parte desse recurso para fazer um aporte inicial nessa nova que eu contratei e tal. Então, também fiz bastante conta. E no final, mantive. Inclusive, eu precisei acessar uma parte do recurso num momento de decisão. Fiz as contas, falei, é aqui que eu vou. E foi super tranquilo, assim, imediatamente, tendo tudo dentro do prazo, transparente, com todas as continhas, assim, super satisfeita, porque ou seja, eu precisei usar, né, durante, enfim, 2, 3 meses, recebi toda a assistência, toda a informação necessária, deu tudo certo. Então, e depois, enfim, mantive lá, do jeito que tá, assim, e eu não acompanho mensalmente. Deveria, viu, Roberto? Mas eu acompanho uma vez por ano só. E lembrando, você que quer acompanhar mensalmente, não perca nosso boletim de investimentos, né? Isso, mano. Assinado pelo diretor de investimentos e finanças, do Vinícius. As lives trimestrais. As lives trimestrais também que a gente faz, a nossa newsletter. Então, informação, tem bastante informação, pode acompanhar. Assim, a única reclamação que eu tenho é que devia sair mais cedo. Vai sair mais cedo. Ele devia sair até o 5º dia útil do mês, alguma coisa assim. Eu já deixo como ponto aí de... Mas uma coisa de que provocação. eu gosto muito... Fica a lição de casa. É o site, né? É muito fácil, é muito intuitivo, ele é user-friendly total. Então, assim, você consegue resolver as suas dúvidas, a sua vida ali, sei lá, de repente, 90% dos casos, né? Então, isso eu acho que é um ponto de destaque. Parabéns. Inclusive, foi uma coisa que me perguntaram esse fim de semana. Uma das pessoas, um dos jovens que estava conversando comigo, ele me perguntou: como é que eu faço para ver o percentual do que eu tenho lá, que já está no nível de 10%, que é a tributação em função do tempo que está lá. Pego pelo celular, eu digo, não, pelo celular você não vai conseguir, não. Entre no site vá pelo site que você vai conseguir, e é fácil de você chegar lá. Vou tentar segunda-feira, se eu não conseguir, eu te ligo. Não me ligo ainda, ou seja, porque não tentou, porque não conseguiu. Ou porque ele conseguiu. Porque ele conseguiu. Vou dar a dica exatamente sobre isso. Se você quer, se você está no regime regressivo, agora também já mudou isso, mas no seu extrato, vai lá na área restrita, CPF senha, vai lá em extrato, tem exatamente a distribuição das suas cotas nas alíquotas do regime regressivo, 10, 15, 20, boa. Roberto continua sendo um atendente da VET lá, com apoio super qualificado. Boa, se mesmo assim tiver dúvida, entre em contato com o nosso atendimento, nosso relacionamento, a gente ajuda você lá. O que mais aqui? Deixa eu ver aqui no meu... Na sua colinha. Minha colinha aqui. Vocês estudaram muito na hora de sair. Isso é legal, a gente tem uma mania de falar assim, né? Previdência, não, eu quero um negócio muito fácil. Não é fácil, não é simples. Ó, se você acha que previdência é simples, não é simples. Um problema tão complexo quanto cuidar do seu pós-carreira exige uma solução que também não é simples. Um plano de previdência não é simples, tem que estudar. Vocês estudaram muito, pelo que contaram aqui pra gente, quando foram sair.
esmiuçaram planos, sua vida, seus planos. E o que te manteve, o que foi mais importante, Mari, para dizer assim, vou ficar, vou deixar essa grana aqui na Vext, depois Roberto responde assim, quais foram os fatores mais importantes para você falar, vou ficar casada com essa turma aqui por mais um tempo? Eu acho que, primeiro, assim, a qualidade, a confiabilidade do time, né, da equipe que está ali por trás. Então, eu tenho muita segurança, confiança e sei que meu recurso, meu dinheiro que está ali está em muito boas mãos, né? Então, isso, para mim, é uma das coisas mais importantes. Claro que a gente faz conta e vê se faz sentido ou não fazer a migração, mas no final, como fazia sentido eu manter, e eu estava muito positivamente impactada por toda a experiência que eu tive até então. Eu falei, gente, por trás aqui só tem fera, só tem, né, pessoas altamente qualificadas, boas e que vão, com certeza, fazer uma excelente gestão desse recurso. E acabei ficando. Inclusive, na época, eu me lembro que eu até avaliei em pegar um outro recurso que eu tinha e aportar. Só que aí, nesse caso, como eu já tinha saído do grupo, não faria muito sentido porque eu não tinha contrapartida, que é o grande diferencial. Por isso, assim, quem está no grupo tem que fazer adesão para o plano, é muito importante. Então, essa contrapartida faz toda a diferença. Como eu já não estava mais, né, uma empresa patrocinadora. Assim, patrocinadora, tecnicamente esse o nome, que te patrocina, que te põe dinheiro. Aí eu acabei optando por não fazer um novo aporte e, enfim, eu fiz em outro lugar. Legal. Roberto, o que te... Veja só, você nunca vai deixar dinheiro na mão de alguém para tomar conta pelo fato de ser seu amigo. Uma boa dica, um bom corte isso aí, Gabi, guarda um bom corte. Pois é. Você ajuda o amigo de outra forma. Então, quando você vai deixar o dinheiro na mão de alguém, ao menos a avaliação que eu fiz foi de 3 coisas. Primeiro, a segurança. Segundo, a transparência. E o terceiro foi a rentabilidade. Que é onde você procura. Você procura sempre um investimento que tem essas 3 coisas. A depender do perfil do investidor, tem gente que gosta de mais risco e menos risco. Se você gosta de mais risco, o primeiro aspecto de segurança vai pesar menos. Aí você vai buscar mais o de rentabilidade. Se o cara é mais seguro, ele vai diminuir a importância da rentabilidade, vai olhar mais a questão da segurança. E como eu volto a dizer, a gente não deve botar todos os ovos na mesma cesta. Olhando essa distribuição dos ovos, o pedaço que ia deixar em previdência, na hora de escolher, a Vex ela atendia perfeitamente essas 3 características. E aí, como a transparência e a segurança é algo que a gente acompanha e vê que não mudam, você sempre tem que acompanhar o quê? A rentabilidade, para ver o quanto o time competente daqui está conseguindo resultados efetivos comparado com outras alternativas do mercado. E é o que eu, ultimamente, tenho estado super satisfeito, porque realmente a performance tem sido muito boa. Isso. E para você que está acompanhando a gente, lembre que nós temos 10 perfis de investimentos. O perfil curto prazo, que ele é mais conservador, é para quem está precisando já ou tem expectativa de usar o recurso curto prazo, até o perfil 2065, que é um perfil que tem mais volatilidade, mas tem expectativa de ter um retorno maior no futuro. Todos esses perfis eles são geridos por gestores profissionais. Nós temos carteiras bastante diversificadas e, a depender do perfil onde você está, pode termos até 30 gestores que estão administrando de forma bastante cirúrgica, disciplinada, com governança, cada um dos investimentos. Então, mais um motivo aí para você deixar e confiar no seu patrimônio, no seu recurso. Obviamente, se não tiver no momento de você estar usando o recurso ainda. A questão do perfil, somente, é que eu acho que é um ponto que cada pessoa tem que analisar com muito cuidado o seu momento de vida. Porque mesmo de curto prazo, que alguém pode dizer, isso é para o cara que vai se aposentar. Não necessariamente é para o cara que vai se aposentar. Pode ser para outro tipo de pessoa, com outro tipo de expectativa. Então, essa mudança de perfil, meus amigos CFOs, eu não vou citar o nome, mas alguns dos que já trabalharam comigo no grupo, sempre tem mania de estar olhando, não, eu tenho que colocar um perfil mais longo, porque eu tenho uma tendência de ter um resultado maior, mas aí você tem que estar com o coração preparado, porque você pode ter alguns anos de resultado negativo. Mas aí quem está colocando nesse perfil tem que ter essa visão. Eu vou continuar aqui durante um longo prazo, porque neste longo prazo a tendência é de, então, aqueles jovens mais acelerados têm que pensar um pouquinho mais nisso. Para depois não sair falando mal da Vext, porque teve um ano de resultado negativo, quanto na realidade, quando você pega um perfil de longo prazo, isso é esperado, como qualquer outro investimento. Por quê? Porque você tem um grau de risco maior.
que no longo prazo esse risco se compensa e tende a dar um resultado maior do que aqueles de curto prazo. E às vezes é uma situação Estou de entrando mercado, na sua área aí, mas é só para... Não, Porque é uma das nossa coisas área. que eu conversava muito com os jovens também. É nossa área, o dinheiro aqui é o patrimônio de todos. Mas exatamente isso, porque às vezes é uma questão de mercado, né? Então a Isso. bolsa caiu no Isso. mundo inteiro. É esperado que você também tenha acompanhe o movimento, né? Você até tem uma carteira que deve acompanhar mesmo, né? Você não deve Isso. descolar, né? Mas no outro ano depois você recupera, né? Então, Isso. e a questão do prazo, né? Quando você vai usar esse dinheiro também é fundamental, né? Porque se você vai usar esse dinheiro só daqui a 30 anos ou daqui a 20 Principalmente anos, isso. principalmente o jovem, né? Se ele ficar numa carteira muito conservadora, pode ser que aquela meta dele ele não atinja porque Exatamente. não rendeu o suficiente, né? Mas cada um tem que sentir aí onde é que o coração Qual é o bate. seu momento de vida? E qual é a sua expectativa em relação àquele investimento especificamente? Exato. Vou continuar aqui, hein? Mais um gancho, falando em momento de vida. Momentos de vida têm assuntos de vida, assim. O cara tá lá com a esposa grávida, só olha a loja lá de criança. Aí tá mais querendo, sei lá, fazer esporte, só vê fazer esporte. Momento de vida. Quando que previdência, que teoricamente é uma coisa lá pra frente, entrou na agenda de vocês? Em que momento de vida? Vou começar com a Mari aqui, Roberto, já vai pensando a sua resposta aí. Em que momento de vida, Mari, que despertou? Teve seu pai lá, que acho que desde você bebezinha, mas que momento que entrou previdência na agenda, assim, e falou, agora esse negócio é importante, eu vou me resolver. É ótimo. Eu acho que foi bem quando eu entrei, estava passando pelo processo seletivo para entrar ou Braskem ou construtora, e aí no final acabei entrando, né, optei aí pelo programa da construtora. E eu vinha de auditoria antes disso, né? Eu fiquei quase 5 anos com auditoria, que o salário era muito baixo, né? A verdade é essa. Porque também eles apostam muito no futuro, né? Essa construção de carreira para depois virar, né, sócio, enfim. Então, eu não tinha ainda uma cultura muito de poupança até então. Aí depois de 1 ano, eu entrei, já aderi ao plano logo eu entrei na construtora, mas ainda era mais aquela coisa de, deixa eu cumprir aqui, né? As recomendações do pai, tá falando tanto. Mas aí depois de 1 ano, quando eu ia lá e olhava, aí eu falava, cara, muita pena, né? Realmente você abre mão ali daquele recurso momentâneo, né? Imediato, pensando no futuro. E aí quando você vai vendo o bolo aumentando, né? O caldo engrossando, aí a agenda ela entrou para sempre, né? E ficou. E aí o que eu fiz? Quando minhas filhas nasceram, eu abri e criei. Então, cada uma já tem o seu plano de previdência privada, hoje. Então, quando elas vieram me questionar essa questão, eu falei, olha, vem cá, você já tem. Como assim, mamãe? Não, já tem, pensando no futuro. Claro Elas que... vieram questionar você sobre previdência privada? Elas vieram perguntar, mas você já tem aposentadoria? Aí eu falei, não, mamãe, não tenho aposentadoria porque eu trabalho, mas eu estou guardando dinheiro para a minha aposentadoria no futuro. Aí eu falei, inclusive, vocês já têm isso. Né? Então, Mas aí elas conta pra gente, de onde que veio essa curiosidade delas? Como é que o assunto aposentadoria surgiu por causa da escola, da matéria na escola chamada educação financeira. Entendeu? O que acontece? Tem parte claro que uma está no 4º ano, outra está no 7º, né? Então os assuntos e a profundidade são diferentes. Mas a do 4º ano, ela tem um projeto, né, da escolar que passa pelo olhar ao idoso, à terceira idade. E aí um dos temas, o tema de educação financeira é a aposentadoria. Então, a Alice, a minha vai fazer 10, tem 9, ela teve que entrevistou o avô, entrevistou a minha avó, minha mãe, entrevistou outros idosos para entender como que eles estão se preparando para o futuro. E aí, neste entendimento, quando ela, né, adquiriu esse conhecimento, ela ficou curiosa em relação a mim. Tá, mãe, e você? O que você está fazendo? O que você está fazendo para o seu futuro? Aí eu expliquei, contextualizei e falei, eu já estou fazendo, inclusive, para o seu futuro, filho. Você não está nem tendo ideia disso? E então eu tento trazer aproveitar que elas já têm isso, né, na escola e trazer mais ainda para perto do nosso dia a dia a cultura do dinheiro. E ela falou, mãe, outro dia ela recebeu um prêmio Alice, porque ela fez uma média 8,5 em todas as matérias. Então eu dei R$1.000 para ela. Aí eu falei, filha, mas mamãe vai pegar esse R$1.000 e vou colocar lá na sua aposentadoria, né, na sua plano de previdência privada. Ela, não, mãe, mas o R$1.000 é como se fosse meu salário. É só 12%? Eu mereço, é só 12%. Eu mereço usar isso agora da forma que eu quiser. E aí veio contra-argumentar. Falei, deixa eu pensar. Aí eu falei, cara, vamos lá. Uma coisa é constituição de patrimônio,
que eu passo lá, a previdência para futuro, para a vida. E outra coisa é o salário. Foi mérito dela, né? Ela estudou, tirou 8,5, todas as matérias, o ano inteiro, ganhou dinheiro. Falei, cara, filha, vai, usa. Ela gastou em um dia, tá? Então, mas assim, também é forma de educar, né? Você mostrar que tem dinheiros com destinos e destinações e objetivos diferentes. Então foi bem curioso, né, esse acontecimento. A importância de ter educação financeira na escola, né? Na escola, muito Isso é muito importante, importante. Mauro, muito. Às vezes elas me ensinam muita coisa, né? Em tomar decisões, em pensar melhor antes de agir por impulso. Enfim, então essa é a minha dinâmica atual em casa. Roberto, previdência na agenda, quando foi? Como eu falei, foi recém-formado. Quando eu entrei numa empresa que tinha já um plano de previdência e eu não entendia nada e comecei a ver como aquele negócio era bom. Desde o início eu coloquei o máximo. E aí, 10 anos depois, quando eu saí da empresa, eu vi o quanto foi bom aquilo que eu tinha guardado. O tamanho do bolo que deu e pronto. Aí eu botei na minha cabeça, é claro, sempre que eu puder, eu vou ter um plano de previdência. De preferência, obviamente, um plano de previdência em que tenha esteja atrelado as próximas empresas onde eu trabalho. Então, logo depois disso, eu entrei na Odebrecht, passei quase a vida inteira aqui, então Foi ficando aqui. foi ficando aqui. Então, foi ótimo. E para quem está começando E nunca tive dúvida. É. E sempre coloquei nos 12% no máximo. A vida inteira, desde que eu entrei. E para o jovem, apesar de muitas vezes não ter tido educação financeira na escola, né? Para o jovem esse é o melhor momento para ele entrar já com tudo, né? Com os 12%, né? Porque ele não está casado, não tem filho, não tem diversos compromissos, então ele pode começar A cabeça carreira do jovem é dele. um pouco diferente às vezes, é um pouco mais imediatista. Aí quando eu sinto que o cara é um pouco mais imediatista, o que é que eu dizia para ele? Cara, você não quer botar 12? Bota 6 então. Você já vai ganhar quase 6 de volta, porque é a contrapartida da empresa. Aí de vez em quando eu voltava e provocava. E aí, tá satisfeito com 6? Eu olhei outro dia meu saldo, tá até bom. Passa para 8, rapaz, aumenta. Daqui a pouco quando eu ia ver, o cara já tinha passado para 12. Então, É. os 12%. Vai aumentando gradualmente. Vai né? aumentando Aos gradualmente. pouquinhos, né? Pegar um ganchinho aqui. Roberto, ou diferente ou semelhantemente a Mari, que teve influência do pai, se tu tivesse influência de casa, do colégio, nem sei se naquela época, ou da faculdade, de onde veio essa influência? Eu sei que, beleza, na empresa entrou ali, já foi bom, mas você teve alguma educação, te lembres, mais voltada a dinheiro, A minha educação foi inversa a essa. É, Foi o seguinte, meu pai era corretor de imóveis. Meu pai, na realidade, renda, meu pai foi um herdeiro, meu avô deixou muita coisa para meu pai perdeu praticamente tudo que meu avô deixou para ele, e ele era corretor de imóveis. E corretor de imóveis, eu tenho um primo que quase como fosse meu irmão, que também é um grande empresário nesse setor, mas ele é do tipo que gasta o que tem, gasta o que tem, gasta o que tem. Mas tem muitos corretores de imóveis, ou pessoas que trabalham com vendas, que às vezes gastam por conta do que acham que vão ganhar. E aí nisso você vive essa flutuação. Então eu aprendi desde pequeno em casa, pô, eu não vou ser igual ao meu pai. Eu vou ser diferente. Meu pai tinha uma série de virtudes, mas essa foi uma coisa que eu aprendi com ele, como não ser parecido com ele. Então, desde cedo eu disse, pô, eu adoro estabilidade. Eu não gosto dessa de estar vivendo nessa. Então, eu acho que isso foi uma coisa que me influenciou. legal. Já disse, eu tava num podcast com uma moça, tem um podcast da BAP, e ela falando assim, que a motivação dela foi justamente, ela usou o termo perrengue. Eu acho engraçado que usa esse termo, ela assim, eu não queria entrar no perrengue dos meus pais. Eu sou avessa a ter essa emoção toda. Então, para eu não passar por aquilo, eu comecei a me preparar a isso. Não quero viver essa vulnerabilidade, né? A motivação é boa, boa, boa. Lá no Márcio Atala, eu te ouvi lá. Podcast bom, de saúde. Foco é saúde, Mário. Mas saúde e grana muito parecido. Aí, Roberto contando da importância da família, do sentar à mesa, da conversa. Claro, tem muitos assuntos que são de família, mas a mesa, Roberto, com os amigos, com familiares, essa questão de educação financeira que tu tem hoje, de se planejar para o futuro, de se cuidar, teve espaço alguma vez Total, assim? sempre. É. Sempre, todo dia. Todo dia a gente está falando sobre isso. E eu volto a dizer, eu convivo muito com jovens, sempre gostei muito de jovens. Tanto que todas as empresas que eu liderei, eu faço isso desde recém-formado. Eu fui líder muito cedo. Eu me formei com 22, com 24 anos eu já era chefe de uma equipe de 5 pessoas. Aos 26, eu acho, eu era chefe já de 30. Depois, aos 27, de 400 pessoas e por aí foi. Muito cedo eu fui chefe de um monte de gente. Quando eu entrei na Odebrecht, era eu,
eu e uma secretária, e depois tinham 4.000 pessoas trabalhando comigo pouco tempo depois. E eu sempre fui muito de conversar com as pessoas, ter um café da manhã, e eu gostava muito de ter essas conversas sem líderes. Eu comecei isso muito cedo aqui em São Paulo, há 28 anos atrás, quando eu vim para cá, eu comecei a ter esses eventos. E nesses eventos, a gente falar de trabalho, a gente falava de vida pessoal, de tudo. Tanto que num desses casos, eu nunca vou me esquecer, tinham duas pessoas que estavam nesse dia, que faziam parte da minha equipe, uma trabalhava num andar, a outra trabalhava na outra. E eles só se falavam por telefone, nunca tinham se visto. Depois daquele café da manhã, eles passaram a namorar. Não casaram, não, mas namoraram durante muito tempo. Então, nessas conversas, que a gente sempre falava muito sobre, e era aberto para depois me perguntarem. Tinha muita gente que me perguntava um monte de coisa, como foi nesse papo lá com meu amigo Márcio Atala. E sobre exatamente isso, né? Porque eu acho que você é a mesma pessoa. Tem gente que é muito diferente no trabalho, com os amigos, com a família, mas eu acho que no âmago mesmo, você é a mesma pessoa. E eu sou a mesma pessoa. Tanto que tem muita gente que, às vezes, quando te vê como presidente de uma empresa, acha que você tem que manter uma distância. E eu sou essa pessoa que está conversando com você aqui, que é o mesmo que estava jogando tênis com meus amigos ontem na quadra lá, e que é o mesmo que estava fazendo uma palestra semana retrasada, que tinha lá, sei lá, mais de 100 pessoas na palestra. Então, eu acho que nessa hora, quando você não tem, vamos dizer, nenhum assunto que seja proibido de ser falado. E quando as pessoas vão contando aquilo que está acontecendo na vida delas, que vai comprar um carro, que vai comprar um barco, ou que vai fazer um investimento num apartamento ou não, muita gente às vezes te pergunta uma opinião pelo fato de você ter um pouquinho mais de experiência. E obviamente que nessa hora eu nunca me refuso a dar a minha opinião. De vez em quando minha mulher até fica me dizendo, pô, você não devia ter dado opinião. Eu digo, pô, me perguntou, me perguntou, eu falo. Então, não tem essa. Então, essa questão da educação financeira, volto a dizer, cada um tem seu caminho. Eu trabalhei com alguns dos maiores empresários do Brasil até hoje. E cada um tinha um caminho diferente para chegar onde chegou. Eu não vou nem citar os grupos quais são, mas cada um tinha um. Eu sempre me identifiquei muito com a cultura do Odebrecht. Nunca. Para mim, a cultura do Odebrecht são meus valores, aquilo que eu acredito, que eu. Para mim, eu sempre, por isso que eu demorei tanto tempo aqui e sempre tive muito confortável de estar nessa casa. E a Vex, a Odeprev, na época, é um dos valores que estava inserido dentro dessa cultura. E nessa relação também com jovens. E eu acho que, volto a dizer mais uma vez, os líderes nesse aspecto de qualquer uma das empresas que vocês têm relação, eles têm um papel muito importante, tanto no público quanto no privado, de estar conversando com os jovens sobre isso daí. Porque às vezes é impressionante, cara. Várias vezes alguma pessoa que eu falei alguma coisa há 5 anos, 10 anos, 20 anos atrás, do nada um dia o cara se encontra comigo e diz: você, há 20 anos atrás, você me falou tal coisa que foi super importante na minha vida. E por conta disso eu mudei, fiz uma coisa, tomei uma decisão de mudar de emprego, tomei uma decisão de ir por tal caminho, etc. e tal. E eu acho que é quase que uma obrigação que a gente que tem um pouquinho mais de experiência, que converse com o jovem exatamente para alertar ele sobre isso. Ontem eu estava conversando no almoço, antes de ontem, com um jovem do momento de vida e carreira dele, sem ele me perguntar, mas ele é muito querido de mim, questionando ele. Eu disse: olha, eu não estou dizendo a você fazer isso ou fazer aquilo, mas você precisa fazer uma reflexão nesse seu momento de vida e carreira, se você tem que seguir esse caminho que você está indo, ou você tem que mudar de caminho. Então, esse tipo de provocação, e eu não tive ninguém que me provocou para isso, mas eu acho super importante que a gente com um pouquinho mais de experiência faça isso. E principalmente porque eu vejo que alguns jovens hoje em dia, eles estão muito perdidos na vida porque, às vezes, as provocações que eles estão recebendo, principalmente na mídia social, não ajuda eles a esse tipo de Isso é reflexão. bombardeado, né? Porque o tipo de bombardeio, ele está vendo muitas vezes de uma maneira um pouco mais na linha de fumaça, ou na linha de você estar olhando não para coisas consistentes, que tenham a ver realmente com princípios, valores, etc. e tal. Então, eu acho que esses momentos de reflexão são super importantes. Sei que o Mauro vai mudar de assunto daqui a pouco, mas vou pegar mais um caldinho dessa questão de família, Mário, vou me lembrar te lembrei um dia desse, e eu vou botar aqui na mesa. O Roberto falou da cultura dessa nossa organização, do grupo onde trabalhava, né? Um líder educador, pedagogia da presença, influenciar e ser influenciado. Agora eu estou lembrando uma vez a Odeprev, a Odebrecht Previdência fez uma ação de educação financeira para criança. Gente, eu lembro o vô com 2 pirralhinhas, eram tuas filhas. Era pequenininho. Olha o vô
sendo líder educador, pedagogia, levou as crianças lá para a ação da Odebrecht, para lá, para a ação de educação financeira lá. Sim. A gente não perde essa chance de educar, de influenciar. O povo continua nessa aí, hein? Continua super, super presente, super, sempre ali com uma palavra, né, boa, com orientação, com provocações, e elas estão entrando. Esse evento foi no Dia das Crianças, Foi o incrível. Dia da Tem até o Criança. joguinho até É um hoje. joguinho. Foi muito legal. E são momentos que, né, que marcam, que ficam, são um registro ali, né, do histórico. E ele realmente continua sendo absolutamente presente, orientando, educando, dando uns puxões de orelha de vez em quando, mas muito pouco. Eu falo, pai, precisa, né, pesar a mão aí mais com essas meninas. Ele, não, tá tudo bem. Marcou para elas, marcou para mim. Quero ser aquele vô lá. Mudando de assunto aí, vamos? O que mais temos aqui? Voltando a falar de investimentos, né? A gente já falou um pouco, né? Eu queria que vocês contassem um pouco pra gente como é que vocês escolheram o perfil de investimento que vocês têm hoje, né? Qual foi assim, o fator de decisão? Se é uma questão de administração da carteira, se é mais uma versão a risco, se a gente está ajudando vocês nesse processo com os materiais que a gente prepara, com as lives. Para mim foi, no meu caso específico, foi exatamente olhando para o portfólio, os lugares que eu queria ter mais risco ou menos risco. Então, como eu tinha outros investimentos, tenho ainda que tem um pouco mais de risco, eu disse, não, aqui vou pegar o mais de curto prazo para ter um tipo de risco menor. Então, eu acho que é a análise que eu acho que todo mundo tem que fazer. Olha dentro do seu portfólio lá e olha a previdência dentro deles. Volto a dizer, tem pessoas que são mais agressivas, que têm mais apetite a risco. Eles têm que seguir o que o coração deles manda. Outros têm menos apetite a risco. Agora, sempre lembrar o seguinte, quanto maior for seu apetite a risco, maior a probabilidade de você ter notícias muito boas e notícias muito ruins. Quanto menor for seu apetite a risco, você vai ter uma rentabilidade mais Previsível, regular né? e previsível Então foi muito a questão do papel daquele investimento na dentro sua do meu carteira como um portfólio. todo. Exatamente. E para você, Mariana, também foi nessa. Para mim também foi, mas eu lembro que como eu estava realmente, é um recurso que eu não queria, né, tocar, pegar, deixa ele lá, então optei pelo perfil de mais longo prazo. Aí não acompanho mensalmente, como eu já comentei aqui, mas depois, quando abriu uma janela, acho que há 1 ou 2 anos atrás, eu resolvi reolhar meu balanço patrimonial, né, reavaliar ele. E o da VEX eu decidi mudar para mais curto prazo, surfando um pouco da onda, né, da alta de Selic. Né, e falei, putz, eu preciso dar uma rentabilidade assim, maior, mais no curto prazo. Porque você falou, depende do momento de vida que você está, né? Então, eu não quero mexer na aplicação, mas eu entendi nesse investimento, nesse recurso, mas eu entendi que naquele momento eu precisava fazer uma migração e deixar um pouco mais concentrado no curto prazo, que ele é mais previsível, tem menos risco, mas como especificamente no meu caso eu queria dar uma rentabilidade e a Selic estava ajudando, porque ele tem muito mais, né, na renda fixa, eu falei, vou deixar aí por 2 anos aqui, mas provavelmente na próxima janela, mas é experiência pessoal, eu provavelmente vou fazer novamente a migração dele para um perfil, né, de mais longo prazo. O importante é que você está fazendo uma revisão da sua estratégia como um Isso. todo, né? Exatamente. E você está fazendo movimentos pontuais, né? Porque o que a gente percebe é que existem os estudos que demonstram, né? Quanto mais você fica movimentando, mais as chances de você perder, né? Comparado com igual, se você não mexer em nada. Né? a fila de supermercado. Se você fica Exatamente. entra na fila Do mais pedágio, do pedágio. curta. Verdade. A fila tá mais curta. Aí você fica olhando ali, não, aquela tá mais curta. Aí você vai pra lá, aí aquela que você foi trava. Aquela que você Aí aquela que você trava. foi anda. Aí você fala, não, vamos brincar. Aí muda pro outro. Exatamente. É a mesma É o coisa. caos. Eu realmente não faço isso. Foi uma decisão específica, fiz uma migração, fiz uma movimentação e provavelmente quando eu reanalisar, reavaliar novamente o portfólio, aí eu avalio se eu mantenho ou se eu volto aí para o meu longo prazo. E vocês comentaram que vocês têm outros investimentos também fora da Vext, né? Assim, pode ser que tenha outras previdências ou outros investimentos que não são previdência. Vocês já pensaram alguma vez em concentrar tudo na Vext? A parte da previdência? Eu pensei, e na época, quando eu fiz, isso já tem uns 2 anos mais ou menos, 2 ou 3, eu acabei optando por uma outra instituição, né, tão confiável e robusta quanto, mas porque não tinha mais o benefício da contrapartida aqui, né?
Então, eu falei, eu acho que talvez. Aí diversifiquei um pouco, peguei uma parte, deixei em previdência numa outra instituição e outra deixei umas aplicações ali de mais curto prazo. 100% do meu tá na Vex. A sua previdência. 100% na Vex. 100%. Muito bom. Então, você que tem outras previdências, converse com a gente, estude, a gente ajuda você a fazer uma análise. Se for melhor para você, com certeza a gente vai indicar. Se não for melhor para você, a gente vai recomendar que você deixe onde você está e vamos trabalhar para melhorar. Para que você um dia possa trazer para cá também. Vou fazer uma pesquisa agora com vocês. Para aquele que acompanha todo mês e para quem acompanha mais ou menos, que instrumento da Vex vocês usam para acompanhar todo mês e para acompanhar de vez em quando? O que vocês mais usam? Celular, o app. Boa, Roberto. E tu, Mário? Meu site, computador. Site, computador. Porque quando eu vou uma coisa bem pontual, eu prefiro ter todas as funcionalidades liberadas, né? Eu sei que algumas coisas você não consegue fazer pelo celular. Exato. Então eu acabo indo aí, de tempos em tempos usando. Vou lembrar aqui, do celular para acompanhar todo mês e do site para acompanhar de vez em quando você tem ainda. Olha comigo aqui. Boletim de investimentos mensalmente. Webinar com o Mauro, com o Vinias, comigo ali trimestralmente. Lâmina de investimento. Principais indicadores toda hora. Simulador de renda futura. Simulador do plano. Tem a gente também como instrumentos, então dá para acompanhar do jeito que quiser. Simulador de imposto de renda também? Simulador de benefício fiscal. Boa, Mauro, boa. Fiz minha propaganda aqui, desculpa, cara. Explica um pouquinho como é que é esse simulador de renda futura, para quem não Isso conhece. é legal, assim, Mari agora falou o seguinte, poxa, quando em vez eu vou dar uma olhada no meu balanço patrimonial da vida, né? A gente tem um costume de fazer, quem pode, né, quem tem esse privilégio, uma vez por ano, ou de quando em vez fazer um check-up de saúde, é normal isso, normal. A Vex tem um instrumento chamado simulador de renda futura. Olha, eu acho que todo mundo devia fazer uma vez por ano isso. Basicamente ele faz o quê? Ele simula a renda que você vai ter futuramente. E ela depende do que você faz hoje. É aquilo, você não define seu futuro, você define seus hábitos, o que você está fazendo hoje. Então tu vai lá no website da Vex, entra na área restrita, procura lá depois num botãozinho laranja, simulações, tem simulador de renda futura. Olha, é muito legal, porque aquele negócio, ele te ajuda a corrigir a rota hoje. Porque corrigir a rota com lá para frente vai ter muito menos chance. Olha, todo mundo acha que vai fazer o simulador de renda futura uma vez por ano, assim, é um instrumento muito, muito legal. Pouca previdência tem isso. A Vex tem, faz um tempinho já. Vocês deviam aproveitar. E é uma forma também interessante de você influenciar o jovem, né? Porque Boa. quando você mostra para ele o quanto que ele vai colocando, o quanto que isso vai gerar, né? E demonstra para ele assim, o poder multiplicador disso, né? Tanto da contrapartida quanto dos juros compostos, né? Realmente assim, brilha os olhos. E você percebe que quanto mais rápido você começar, mais cedo melhor, né? Eu te juro que eu faço mais uma e eu te deixo aqui. Depois que vocês saíram das empresas patrocinadoras, claro, estavam ali. Aí saíram, estão se relacionando com a Vex um pouquinho talvez mais distante, menos aqui, mais aqui, mas vocês mantêm seus dados atualizados, os beneficiários atualizados, vocês conseguem fazer isso? Sim. Oh, muito bem, são dois exemplos aqui, Mauro. Você que não atualiza seus dados cadastrais, nem os seus beneficiários na Vex, você pode ter livre indicação e atualização de beneficiários. Muito importante, ajuda muita gente. Vai lá na área restrita e já faça isso quando quiser. Como é que faz isso? Faz online mesmo? A indicação de Você beneficiário entra em por meio contato da área com alguém? restrita, login e senha. Indicação de beneficiário, se atualiza, dedica o percentual que você quiser para cada beneficiário, CPFs livres, não precisam ser os herdeiros legais. É um benefício do plano Vex aí. Muito bom. E aí, voltando aqui para a questão dos investimentos, a gente ouve muito falar da questão do investimento no exterior, né? Quanto que isso é uma novidade, vamos dizer, para a Previdência, né? Hoje, na nossa legislação, é possível investir no exterior, você pode botar lá uma quantidade, até 10%. No nosso plano, para alguns perfis, a gente consegue fazer esse investimento no exterior, né? Para vocês, isso é relevante para vocês saberem que a sua Previdência pode botar um pouco do dinheiro investido fora do Brasil, em outros mercados? Isso faz diferença? Isso vocês não... É transparente para vocês ou é indiferente para vocês? Quanto que isso é relevante? Eu confesso para você que eu não conheço direito esse plano, não.
preciso me atualizar. No curto prazo ele não está disponível, né? O curto prazo ele investe no Brasil, mas os perfis mais longos você pode colocar até 10%. Aí hoje a gente aplica em títulos ETFs, né? ETFs da Bolsa Americana, ETFs de crédito, mas sempre nesse limite aí, que é o limite que a gente pode trabalhar, né? Eu acho super interessante. Eu também não conheço, não tinha conhecimento até então. Mas eu acho que é legal, porque é aquela questão da diversificação. A diversificação É importante você ter Alternativa. uma parte alternativa, você ter uma parte do recurso aplicado na economia real, segura, né, mais desenvolvida. Acho que é super válido. E É uma um parte, bom atrativo. é É uma uma parte parte pequena, né? exato. Esse olho Então, todo, né? Ainda é uma parte pequena, né? Mas é algo que está evoluindo, né? Então, interessante. mais um diferencial para você. Interessante. Se você tiver no perfil mais longo, 2035 em diante, saiba que uma parte dos seus investimentos estão sendo feitos no exterior, com todo cuidado, seguindo a legislação, com gestão de risco, gestores profissionais. Se quiser mais informações, entre em contato com a gente, conversa com o Vinícius, ou conversa com a gente. A gente explica tudo para vocês com todo detalhe. Mais algum ponto sobre educação financeira? A única educação que eu pediria é a dica deles para aquelas pessoas que a gente tenta inculcar a importância. Exato, né? Porque assim, muita gente vai estar assistindo aqui, viu, Roberto e Mariana, assim. Pessoas que ainda trabalham nas empresas do grupo, pessoas que já saíram, alguns que já estão usufruindo, já estão na aposentadoria de fato, outros são jovens. Né? Qual o recado que vocês dariam para aquelas pessoas que estão assistindo a gente, ou aquelas que ainda não estão colocando, não estão conseguindo, né, contribuir na sua previdência? Que mensagem você daria para essas pessoas que estão nos assistindo? Bom, para aqueles que já saíram e que às vezes pensam, eu não tenho mais vínculo com a Novonor, com a Odebrecht, eu vou tirar esse dinheiro de lá. Acho que o mais importante é vocês fazerem um pouco do estudo, como esse estudo que eu falei que eu fiz. Pegue antes de você, com o coração, dizer, vou pagar e vou tirar, pegue e compare. Agora, compare com instituições com o mesmo nível de qualidade, com o mesmo nível de segurança e com o mesmo nível de transparência. Provavelmente, vocês vão ver que o nível de alocação, ou seja, o lugar que se vocês têm definido que vocês vão ter um percentual do seu patrimônio alocado à previdência, a Vext é um dos lugares, com certeza, mais competitivos que tem no Brasil para você investir. Para os jovens, é aquilo que eu falei já 2 vezes, vou repetir pela 3ª vez. Eu acho que a gente deve sempre pegar um pedaço e colocar, principalmente se você trabalha numa empresa que tem um plano de previdência, coloque uma parte disso aí que, com certeza, no futuro você não vai se arrepender, porque principalmente por cada contrapartida que a empresa te dá, e quando o plano é bom, no caso específico da Vext, a rentabilidade dele normalmente compensa. E a gente só lembra disso no dia que você passa 1, 2, 3 anos contribuindo, que você vê a quantidade de dinheiro que você está lá e você resolve pegar o dinheiro. Aí que você diz, pô, eu tomei aquela decisão correta, olha a minha poupança que eu fiz. Então, a principal mensagem que eu daria seria essa. É isso. Eu também vou exatamente nessa linha, né? A importância. A gente tem que aproveitar a oportunidade que é apresentada para os integrantes, que realmente é muito vantajoso. Eu sei que é um sacrifício? Né? Porque, bem ou mal, se você conseguir destinar 12% do seu salário, é bastante coisa, né? Faz falta, a gente tem que abrir mão, mas quando você vê o bolinho crescendo, né? O caldo engordando ali, aumentando, engrossando, você fala, nossa, é uma decisão acertada. E dá muita tranquilidade, né? Dá muita tranquilidade de a gente poder tomar decisões, né, no futuro, que é um futuro próximo, como eu falei, a gente acha que é muito longe, mas não é, passa muito rápido. Então, quando você tem essa reserva, esse acúmulo de capital, isso lhe dá muita tranquilidade para tomar outros tipos de decisão lá na frente, né? Seja uma decisão de sair, mudar, já tirar um sabático, estudar, né? Ou, enfim, cada um aí tem a sua decisão. Mas, mesma recomendação. Coloque o máximo se você puder. Se não puder, vai aumentando aos poucos. E tem um livro que eu estou lendo, que é meu livro de cabeceira agora, chama Hábitos Atômicos. Eu acho que todo hábito começa com um pouquinho por dia. Então, quando você criar o hábito da poupança, da economia, de pensar no futuro, da educação financeira, né, de abrir mão do imediato para o futuro, a recompensa é muito boa, é muito gratificante e reconfortante, tranquilizador. Valeu cada
sementinha do pai. O pai merece um O pai agradecimento. merece. Pai, você foi fundamental para mim e continua sendo. Obrigada. Aproveito aqui para mandar o meu abraço para o Guilherme, grande amigo nosso, parceiro, também foi meu líder. Né? Com Verdade. certeza temos excelentes lembranças e a amizade continua. Um abraço pro Guilherme também, trabalhamos juntos. É. Bem, é isso, man. Muito obrigado, né? Nós tivemos uma conversa aqui muito bacana hoje, né? Com dois amigos, dois ex-colegas, tanto o Roberto quanto a Mariana, onde falamos aqui sobre educação financeira, falamos sobre experiências de vida, experiências familiares, projetos, cada um aí trilhando os seus projetos individuais com muito sucesso. É um prazer ter vocês, quero agradecer muito a presença de todos vocês, tá? Agradecer aqui o Cristiano também, que ajudou bastante aqui, trouxe bastante ideias para a gente conversar e deixar uma palavra final para cada um de vocês, então, à vontade. Só quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui dividir essa mesa com o Roberto, a responsabilidade, hein? Nossa, Aí vai trazer vou me público pra convidar. gente. Então, vamos bombar. Queria agradecer, né, Mauro, Cristiano, pelo convite. Foi uma satisfação, um prazer. Muito, muito legal o bate-papo. É super importante, pertinente. E estou à disposição. É sempre que precisarem, qualquer outra eventualidade ou necessidade, pode contar comigo. Muito obrigado. Eu também agradeço a vocês e principalmente porque eu acho que o tema que a gente tratou de hoje é um tema muito importante. E hoje em dia a gente está vendo muitos temas sendo tratados, eu acho que com muita superficialidade, e a gente tratou de coisa séria aqui realmente. Então, eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar dividindo com vocês um pouquinho aí dessa experiência que a gente teve nessa organização que eu tive tanto orgulho de trabalhar durante algumas décadas. Muito obrigado. É isso. Cristiano? Valeu, Mauro. Não, muito obrigado também por estar aqui. Isso é só aprendizado. Então é isso. Muito obrigado a você que esteve com a gente aqui até esse momento e até a próxima. Com certeza estaremos juntos aí. Um abraço.